Bem, pessoal, vamos lá. Enquanto vocês terminam de assistir os vídeos que eu postei aí, nós vamos falar um pouquinho a respeito, né, das grandes influências, né, que, querendo ou não, o movimento iluminista, ele também propôs fora, né, no caso do continente europeu. Então, é um movimento que, na verdade, busca ou expressa a ideia de liberdade, essa ideia de liberdade, querendo ou não, nas questões sociais, políticas e econômicas, e isso dentro do continente americano, querendo ou não, vai surtir alguns efeitos. Em particular, na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho disso dentro do âmbito da América Portuguesa, tá? Em particular, nos locais que eram dominados e, consequentemente, né, tinham administração portuguesa, tá? Em primeiro lugar, nós vamos ver que dois grandes movimentos ocorrem, né, atrelados a essa questão, né, da influência iluminista na América Portuguesa, que vai ser, no caso, a famosa Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, e também a Conjuração Baiana. Atrelado a isso, um período aí que é chamado no Brasil do famoso período pombalino, das reformas pombalinas, tá? No primeiro momento, nós vamos ver um pouquinho no que se diz respeito à questão das reformas pombalinas, tá? Ou seja, Marquês de Pombal é um político estrategista, alguém que conhece e vai ter, querendo ou não, bastante base, né, dentro dessas ideias iluministas que surtam e vão florescendo cada vez com maior força dentro do continente europeu. Porém, ele vai para aquele grupo que é conhecido, né, dos famosos déspotas esclarecidos, tá? Ele fica mais dentro dessa linha, né, de déspota esclarecido. Por quê? Porque ele, querendo ou não, tem um perfil mais centralizador, mais conservador, tá? Mas aí esses déspotas seriam aqueles que são, né, grandes, né, homens que estão à frente de governos, em particular na administração portuguesa do Brasil, né, o Marquês de Pombal. Porém, por mais que tenham esse esclarecimento iluminista, são homens que não abrem mão, né, daquela questão ferrenha, de ser um controlador ferrenho, de ser e de fazer a postura de um Estado que centraliza tudo, tá? A partir de 1759, com as reformas pombalinas, né, dentro dos territórios da América Portuguesa, os jesuítas, tá, eles serão expulsos. Essa vai ser uma das primeiras, tá, consequência aí da estrutura pombalina em territórios da América Portuguesa, né? E automaticamente a estrutura educacional será colocada nas mãos de acadêmicos, tá? Deixa de ser aquela estrutura tipicamente voltada para, né, querendo ou não, para a ideologia religiosa católica, e passa a ser algo mais acadêmico, mais apurado, tá? Onde vai ser criado o cargo de diretor-geral dos estudos, tá? Que vai ter a responsabilidade de elaborar os relatórios, tá? Para avaliação e progressão do desenvolvimento do ensino, tanto em Portugal quanto nas suas colônias, tá? Então, querendo ou não, nós já vemos uma espécie de desenvolvimento aí, só que um desenvolvimento gerado pelo Estado, visto pelo Estado e controlado pelo Estado. Dentro da questão da justiça, vai se criar as primeiras compilações do que a gente entende hoje como direito civil, tá? Dentre esses, o direito canônico, que vai representar a afirmação do mesmo como estadista do Estado, tá? E que vai ter, querendo ou não, um poder, né? Uma autoridade maior do que as próprias autoridades católicas, tá? Vai censurar livros, publicações, dentre outras coisas. Ainda nesse período vai ser, né, também dado, né, a reforma do Estado português, onde os setores mais importantes da administração, como educação, justiça e cultura, vão ser, né, totalmente padronizados, tá? Ou seja, vão ter uma visão, né, de acordo com essa realidade pombalina, que é mais concentrada, que é mais ferrenha, tá? Até mesmo pela própria questão da conjectura da época, né, do enredo da época, onde era muito comum se ver ou se ter a noção do tráfico ilegal, da própria questão das questões econômicas em si, tá? Elas andarem muito para o lado da pirataria, daquilo que é ilegal, e o Estado ele ser mais veemente cobrando isso, tá? Na questão econômica, por Portugal estar passando por uma crise econômica interna, consequentemente, haverá um arroxo dentro das suas colônias. E a colônia que mais vai sofrer com isso é a própria colônia das Américas, tá? Na ratificação, na intensificação do famoso pacto colonial, onde essas colônias devem, né, querendo ou não, viver para sustento e manutenção da sua metrópole. No caso, né, do Brasil colônia, tudo que se produz,
é mandado para sua metrópole industrializa o que precisa ser industrializado, retorna para cá, tá? Então não se tem aquela ideia da transformação, né, da matéria-prima num produto manufaturado ainda dentro da colônia, tá? Aquela coisa que fica limitado, na verdade, para ser feito lá pela sua metrópole, não aqui, tá? Isso vai ser cada vez mais ratificado, cada vez mais ferrenho. Uma outra questão aí é a criação das famosas companhias de comércio, tá? Qual é a moral dessas companhias de comércio aí? Elas terão, no caso, o objetivo de impulsionar a economia local, tá? A partir do comércio que elas fazem com o Norte e Nordeste, ou seja, é um exclusivismo onde essas companhias, né, que são, querendo ou não, portuguesas agora, são elas que vão fazer essa locomoção, né, do que entra e do que sai dentro, tá? No geral, da colônia em si, tá? Da colônia portuguesa na América. Tá? Não tendo ou se limitando a possibilidade de outras companhias de comércio, sejam inglesas ou sejam holandesas, fazer esse mesmo serviço. Quando eu centralizo, consequentemente, a ideia que eu tenho é que eu possa obter, né, uma maior lucratividade. E uma outra questão em relação a isso vai ser a cobrança da derrama, né? Isso derrama seria um imposto cobrado em cima dos impostos já atrasados, um período, querendo ou não, que é o período, né, de maior expansão da produção ourífera no Brasil, e consequentemente isso, dentre uma das suas consequências, vai gerar o que a gente vai ver já já, né, em relação à conjuração mineira. Tá? Nós temos aqui uma ressalva aqui, com o objetivo de pressionar a elite colonial, né, a pagar suas dívidas, zelando pela arrecadação dos quintos reais, muitos impostos que estavam atrasados, tá, implacavelmente serão cobrados. Isso vai gerar, né, a derrama, que será um dos fatores para que se ocasione, né, ou, na verdade, se estruture aquilo que nós veremos a seguir, que seria a conjuração mineira. Tá? Então nós vamos ver um arroxo do Estado, uma intensificação do Estado cada vez mais nas relações. Dentre esses arroxos aí, a famosa cobrança da derrama, e consequentemente vai ter como, né, algo que vai, querendo ou não, se mostrar como reação, né, a toda essa questão de cobrança em si, cobrança das cobranças atrasadas, esses dois novos episódios, tá? No caso, Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, e no outro vídeo eu vou passar para vocês, no caso aí, né, a questão da Conjuração Baiana, tá bom, pessoal?